Cupido me ha flechado, la riqueza me da igual, solo ha de consolarme mi marino audaz jovial. Doncellas vengan todas, quien quiera que seas, que el amor de un audaz marino surca el embravecido mar. Hola, chicos y chicas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra clase de español. Mi nombre es Maestro Vinícius Mi nombre, Maestra Jordana. e hoje, como foi prometido, nós vamos tratar das sereias, ou melhor, de las sirenas. Interessante, vamos relembrar aqui rapidinho. Nas nossas aulas temáticas do tema da hispanidade, nós já tivemos o mito de Eldorado, Cristóvão Colombo, os piratas e hoje a nossa quarta parte sobre as sereias. Você pode estar se perguntando, o que é que sereias tem a ver com toda essa história? Você vai descobrir muita coisa. Outro detalhe, tem coisas que talvez você vai dizer, não faz sentido. Tem coisas que vão provavelmente mexer com aquilo que você já sabe, porque a verdade sobre as sereias é bem diferente do que a gente ouve por aí, tá? Então, preste atenção, fica ligado, deixa teu caderno aí já de lado para anotar alguns detalhes, porque essa aula é bastante interessante. Vamos lá! Las sirenas. Mas o que seria las sirenas? Vamos lá. Figura de natureza fantástica cujo mito nasce na antiguidade, ou seja, ela é uma figura da natureza antiga que já vem lá da antiguidade. Origem do nome Siren, do idioma semítico, hembra que fascina com seus cantos, fêmea que fascina com seus cantos, tá? Então, seu principal atrativo era o canto do amor, que exercia atração sobre quem o escutava. Então, sua principal atração é o canto do amor. Então, ele acabava enfeitiçando as pessoas que escutavam aquele canto, tá? Isso. Aí você pode pensar, tá, não disse nada de novidade. Isso aí é tudo que a gente já sabe. Mais ou menos por aí. Pega esse detalhe aqui, ó, já está destacado, ó. É um mito, ok? Se liga nisso porque vai ser importante. Vamos ver mais coisas aqui sobre as sereias. Nasceu como símbolo de los peligros que estranha o abismo marítimo. Então, ou seja, ela nasceu como símbolo dos perigos que enfrentam o abismo marítimo, tá? Então, era como se fosse um perigo. Então, em la Idade Média se associou a la lujuria, la tentação, la falsidade, el engaño, la inconstância e os peligros que encarna la sexualidade. Então, luxúria, luxúria. Então, olha só, luxúria, tentação, falsidade, engano, inconstância, perigo e sexualidade. Então, tudo isso na Idade Média foi associado às sereias, tá? Veja que interessante. Nós temos, principalmente para as meninas, a imagem da sereia como algo belo, infantil, né? Que é. Eu já quis ser uma sereia na infância. Pois é. Mas preste atenção. Mesmo sendo um mito, a imagem que as sereias passavam. Pois é. Tudo isso de negativo. Ainda não parou por aqui não. Tem mais coisa. La sirena é um ser híbrido com cabeça de mulher e corpo de ave. Las sirenas pájaro, ou seja, sereias pássaro. Nossa, que estranho, né? Tem outro tipo. Também pode ter corpo de mulher
pé hasta la cintura e cola de pez, que são as sirenas pez. Essas, na verdade, são as mais conhecidas, né? Exato. Então, em algum caso, pode assomar alas a las sirenas pez, unindo os dois conceitos, ou seja, em alguns casos, as sereias elas podem ter asas e metade peixe, unir as duas coisas. Estranho, né? Veja que interessante. Pois é. As sereias, no seu surgimento, elas não tinham a forma que nós somos acostumados. Isso. Elas tinham asas. Veja que era chamada de sereia-pássaro. Depois, foi associado ao mar. E aí ganhou a segunda forma, sereia-peixe. Mas sabia que até aqui, as sirenas peixe não são como nós imaginamos, ou como nós conhecemos hoje? Pois é, eu vou dar um spoiler do que vai aparecer mais para frente. As sirenas peixe, antigamente, tinham duas caudas. Nós somos acostumados a ver a sereia com a cauda de peixe. Mas antigamente, a representação que se fazia do mito era que a sereia tinha duas caudas, representando que são as nossas duas pernas. Cada perna nossa seria uma cauda. Veja que interessante. Como é que seria um peixe com duas caudas? Pois é, era assim que as sirenas eram idealizadas. Vamos ver algumas fotos? Olha só. Olha aqui. Essa é a representação do que seria a sirena pássaro. Veja, o rosto, né, simbolizando aí a ideia de uma mulher, mas o corpo de pássaro. Inclusive aqui, ó, as asas em evidência. Vamos ver outra. Olha aqui, mais uma vez. A idealização de como seria uma sereia, a sirena pássaro. Ó, a parte superior, né, semelhante a uma mulher, mas a parte inferior parecendo um pássaro. Veja que é totalmente diferente da nossa concepção, que se parece mais com isso aqui, ó. Vamos ver. Ó, veja, essa é mais semelhante para aquilo que nós entendemos hoje como sendo uma sereia. Só que se você observar, ó o tamanho dessa cauda. Não é tanto parecido, não. E essa daqui já é mais moderna. Como eu comentei, as sirenas peixe, no início, eram representadas com duas caudas. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Vamos continuar. La sirena pájaro fue la tipología más frecuente desde la antigüedad hasta la Alta Edad Media. En las fuentes literarias se identifica a estos seres, incluso se les asignaba puestos fijos en las islas o rocas desde donde entonaban su canto seductor. La idea es que eran símbolos de malo grado. Entendeu? Olha aí, ó. A sirena pássaro, essa ideia que está bem distante da gente. Por que está bem distante? Porque hoje a gente não mais entende sereia como parecendo um pássaro. Porque era da antiguidade até a Idade Média. Da Idade Média para frente se mudou essa representação e se aproximou daquilo que nós temos hoje. Mas olha o interessante. Elas eram um símbolo de mau grado, ou seja, ver uma sereia, né, ter contato com uma sereia, né, avistar uma sereia, era entendido como algo ruim, como algo negativo. Lembra do que a gente falou lá no início? Luxúria, tentação, sedução, pronto. Tudo que envolvesse sereia era visto com contexto negativo. Mas por quê? Por que será que isso acontecia? Vamos ver aqui na nossa próxima imagem. La sirena pez, con la parte inferior, piciforme y cola única, tuvo como modelo las tritonisas compañeras de los tritones. Su aspecto es más seductor que el de las sirenas pájaro y es por eso que se vincula a lujuria. Ok, e aí está destacado aqui, destaca aí no teu caderno essa anotação também, ó. Cola única. Né, da Idade Média para frente, que se entende a ideia de sereia como tendo uma única cauda. Antes não. Antes as sereias tinham duas caudas. E por que se fez isso? Cola única. O modelo de las tritonissas. Ou seja, lembra lá da mitologia Tritão, né? E aquelas que acompanhavam nós chamamos
Inclusive, vai aparecer mais um pouco para frente, né, de Ariel. Lembra lá? Né, a pequena sereia, né, do reino de Atlanta, né? Enfim, são coisas mais para frente. Mas essa sirena de cola única foi uma forma de associar essas informações. Juntar essa ideia da Idade Média com uma forma que fosse mais próxima para a gente. Isso simbolizando mais uma vez luxúria, ou seja, outro aspecto negativo. Vamos continuar. Las fuentes literárias do mundo griego apresentam as sirenas como seres marinhos cuja genealogia não está muito clara. Unas veces pasan poseídas de una musa con un dios, otras se suponen nacidas de la sangre de un dios herido. También se atribuye a la forma híbrida como un castigo de un dios. Ok, e aqui nós vamos observar um aspecto lá da gente entender por ser um mito. Lembra de Eldorado? A gente não conseguia definir qual era a história verdadeira, né? Se era um sacrifício, se era uma cidade, se era uma pessoa. Pois é, aqui também sobre a origem das sereias. Por que um mito? Porque não se consegue nem saber de onde é que foi que surgiu essa ideia. Pode ser, né, filha de um deus, pode ser o resultado de um sacrifício, né, de um Deus que foi ferido, pode ser um castigo, alguma mulher que fez algo negativo e como castigo, né, como resultado disso, ela acabou sendo transformada. Ou seja, veja que tem diversas histórias, nenhuma delas 100% comprovada para esse mito. Vamos continuar. A primeira referência escrita a esses seres é em El Canto 12 de Odisea de Homero, quando se narra o episódio que Ulisses tapou com cera os ouvidos de seus marinheiros e se hizo atar ao mástil de sua embarcação para poder escutar seus cantos sem sucumbir ante eles. Ok, e aqui, se você está prestando atenção nas nossas aulas, você deve lembrar da nossa aula temática dos piratas, que a primeira referência aos piratas também é no mesmo livro de Homero, na Odisseia. E aqui, a referência às sereias. Preste atenção, Ulisses colocou cera no ouvido para não ouvir o canto, né? Não ser levado por esse canto. Então, todos os marinheiros lá com cera no ouvido e ele ainda vai se amarra. Ou seja, vou ficar aqui preso porque mesmo que eu escute o canto da sereia, eu não vou ser levado por ela, né? Lembrando que as sereias tinham esse aspecto negativo. Seria seduzia, atraía, levava o marinheiro ou o pirata para o fundo do mar e aí ele morreria. Então, isso faz também menção a um detalhe. Os marinheiros muitas vezes se amarravam para não serem levados pelas sereias. Observe um detalhe aqui nessa próxima imagem. Temos aqui uma embarcação. Olha aqui, ó. Nós temos uma sereia aqui na ponta desse barco. Parece um detalhe simples, mas não é. Aqui é a representação de que esses marinheiros, eles estavam preparados contra as sereias. Era uma forma de aviso. Da mesma forma que os marinheiros se amarravam para se proteger das sereias, aqui também é um símbolo. Ou seja, os marinheiros, os piratas dessa embarcação já estavam protegidos contra elas. Veja que interessante. Tem vezes que acha que é só um ornamento para embelezar o barco, mas não. Lembra da bandeira pirata preta com a caveira, que também servia como um aviso de que tinha pessoas doentes? Pois é, aqui ó, também tem essa mesma função. Vamos continuar. As sirenas homéricas, fijas a las rocas, se fueron transformando en naves voladoras por la transmisión oral de los poemas. Al estar asociadas al mar, también por tradición oral, se fueron transformando em seres biciformes. Ou seja, na transição da Idade Média, né, para frente, houve-se essa discussão. E agora, como é que é a sereia de verdade? É uma sereia pássaro? É uma sereia peixe? E ficava nisso. E por que isso acabou sendo bastante difundido? E está aqui a resposta, ó, transmissão oral. Ou seja, aquelas sociedades não tinham a prática escrita com bastante difusão.
Então, o conhecimento era passado, né, pela oralidade. E aí que as histórias iam se modificando. Cada um contava de um jeito e isso acabava levando aquele conhecimento para vários mecanismos, para várias versões da mesma história. Porém, com essas versões, nós vemos aqui que Homero, na Odisseia, tem um registro escrito de Las Sirenas. E é por isso que Las Sirenas homéricas servem como uma referência para esse assunto. Observa aqui. Durante os siglos XI y XII, conviviram en la plástica occidental las sirenas pájaro y las sirenas pez, y se convertirán en verdadeiras protagonistas de la obra artística. Ou seja, nesse período que estava aí a transmissão oral e ninguém decidia exatamente se a sereia era pássaro, se era peixe, se era misturado, se tinha cauda de peixe e asa de pássaro. Ou seja, enquanto estava nessa confusão, a plástica, as obras artísticas usaram desses dois instrumentos. Então, tanto sereia pássaro como sereia peixe foi representada na arte. E é isso que nós vamos ver com alguns exemplos. As sirenas foram frequentes na Idade Média, isso a gente já viu, na escultura, usada para decoração, nos carteles, mênsulas e outros elementos arquitetônicos, assim como na decoração, em pintura, cerâmica e todo tipo de artes. Ou seja, o mito das sereias, ele transitou nessa sociedade e muitas artes, muitas esculturas foram produzidas com esse imaginário, com essa representação das sereias. Lembrando, ainda era uma época que não estava decidido como era a forma, então os desenhos são bem distintos. Vamos ver alguns? Olha aqui. Aqui, a representação do que seria um túmulo, a gente ampliou, pegou só um pedacinho que a sereia aparece, para você tentar visualizar melhor. Olha aqui, ó, seria a sereia, a sirena. Presta atenção aqui, ó, o corpo de mulher, mas ó, para a esquerda e olha para cá para a direita. Ou seja, nessa representação a sereia tinha duas caudas. Lembra que ainda era uma época que estava meio dividido, ninguém sabia como era exatamente. Então, olha, veja um desenho clássico, mas aqui nós temos uma sereia com duas caudas. Vamos ver outro exemplo? Olha aqui. Aqui é a frente de um edifício em Roma. E preste atenção, ó. A sereia é um corpo de mulher, mas olha aqui embaixo, ó. Uma cauda, outra cauda. Como se fossem duas pernas, ó. Se a gente olhar dentro, assim parece a coxa até o joelho da pessoa, né? E depois é que muda. Pois é, ainda se tinha essa ideia de divisão em duas caudas. O próximo exemplo deixa isso bem mais claro. Olha aqui. Uma arte em cerâmica, olha, uma cauda, duas caudas. Perceberam? Ou seja, a origem das sereias, o mito das sereias, não é tão simples como a gente entende. É a modernidade, é a passagem da Idade Média em diante que vai modificando esse conhecimento, vai unificar os conhecimentos. E nessa unificação, uma versão ganha vantagem sobre as outras. Está lembrado das tritonisas? Vamos falar um pouquinho delas. Em alguns casos, se ha detectado a presença de sirenas femininas junto a outras masculinas. E aí você pode pensar, sereia masculina? Não, não faz sentido. Pois é, mas nas artes, na pintura, na arquitetura, foi encontrado desenhos que representavam sereias masculinas. O que hoje para a gente é totalmente, né, descartado. Nós só entendemos sereias como sendo femininas. Mas isso também existiu. E essas sereias, assim como as sereias que nós entendemos, foram influenciadas por tritones ou sirênidos, ou seja, a forma masculina, né, que é atribuída, como han sido nombrados por alguns medievalistas. É possível que sua presença esteja em relação com sua vinculação musical, já que esses reinos marinos masculinos eram considerados desde a antiguidade como músicos. Ou seja, o mito da sereia está intimamente ligado à música.
Enquanto a sereia era aquele ser que era conhecido pelo seu canto, por cantar, os sirênidos, né, ou os tritones, eram os músicos, aqueles que tocavam os instrumentos para as sereias. Tocavam o quê? A viola, né, o violão, que obviamente não era daquela forma que nós conhecemos hoje. Tocavam a harpa, a lira, uma série de instrumentos clássicos, ok? Vamos ver uma representação. Como é que seria, né, uma sereia masculina? Obviamente isso aqui é um desenho, né, para a gente imaginar. E obviamente veja aqui, não é muito bonitinho de se ver não. Porque a nossa ideia, aquilo que nós já aprendemos sobre sereia, só nos remete ao sexo feminino, ao gênero feminino. Então, até a versão masculina de Tritão não é tão bem relacionada como o das sereias. Isso tem alguma influência na nossa vida também. Observe. As sirenas marinas podem confundir-se facilmente com as tritonisas, que acompanham na Poseidon. Falando aqui da mitologia, Poseidon é o deus, né, dos mares, dos oceanos, e as tritonisas são aquelas que estavam ao seu redor. É essa imagem, é essa representação que ganha força. E é aqui, com Poseidon, com as tritonisas, que a sereia, como nós conhecemos no mito, deixa de ter duas caudas e passa a ter uma cauda só. Então aqui, o que é sereia e o que é tritonisa acaba sendo unificado e passa todas essas representações a serem apenas sereia. E aí você pode se perguntar, agora chegou a vez, que representação mais clássica de sereia nós temos? Observe essa imagem agora. Olha só. Pois é. Veja que interessante. O próprio nome já deixa claro, né? É Ariel, a pequena sereia. Pois é. Isso já é uma representação atual, ok? Se nós fôssemos usar, né, a representação clássica, Ariel não seria uma sereia, ela seria uma tritonisa. Da mesma forma que, né, a gente tem aqui o tritão, ok? Então vejam, essa representação que chega para nós mais perto é fruto de toda uma mudança, toda uma evolução no conhecimento. A adequação de informações e transformação daquilo que é da história da humanidade. Ok. Agora, veja esse próximo slide. El mito de las sirenas nace en relación con el peligro que entrañaban las travesías marinas en la cercanía de las islas, que ocasionaban numerosos naufragios y peligro de muerte, pero fueron asociadas con todo tipo de peligros que acosaban a los hombres y les conducían al mar. Ou seja, com essa associação que foi feita, as sereias que já eram vistas antes, lembra lá da sereia pássaro como algo negativo, agora, por ser apenas uma sereia peixe, ou seja, aquela parte de ter asa, de parecer com pássaro, tudo isso foi descartado. Agora a sereia é só com forma de peixe. O que acontece? Todos os perigos, tudo que acontecia de negativo no mar era culpa das sereias. Veja que interessante. Por um lado, as sereias, né, perderam uma parte da sua história, das outras possibilidades. Por outro lado, elas acabam carregando a culpa. Então, se o navio afundasse, se batesse num iceberg, se batesse numa rocha, qualquer coisa de ruim, tempestade, né, se viesse lá qualquer coisa, né, ciclone, enfim, tudo de ruim relacionado ao mar era a culpa da sereia. Veja que visão negativa esse ser acabou tomando. Acompanhe. Depois de tudo isso, qual é a relação das sereias com os piratas? O que é que tem a ver realmente sereia com pirata? O que é que tem a ver este universo? Nós vimos um primeiro detalhe, que tanto sereia, né, como piratas tem referência lá em Homero, lá na Odisseia. Foi isso? Pois é. Mas isso é suficiente para dizer que existe relação entre esses dois? Não. E é aí que nós vamos mostrar para vocês. A relação das sereias com os piratas
para o mundo latino-americano, para as Américas, tem a ver com Cristóvão Colombo. É o quê? Se sereias é um mito, o que é que tem a ver Cristóvão Colombo com isso? É exatamente o que a gente vai ver agora. Se liga nessa relação. Se cree que fueron los marineros ávidos de compañía femenina durante sus largos viajes quienes crearon el mito de las sirenas al confundir curiosos animales com mulheres marinhas. Se você estiver lembrado também da nossa aula sobre piratas, nós falamos que os piratas ficavam muito tempo dentro dos barcos, né, em alto mar, e quando eles chegavam nas ilhas, quando eles chegavam em algum refúgio, eles aproveitavam. Era comida, era festa, era bebedeira, porque era a forma deles, entre aspas, aproveitar o tempo perdido. Pois é, e é isso que acontece. Ou seja, o mito da sereia e dos piratas é uma forma de imaginação. Ou seja, eles viam alguma movimentação no mar, provavelmente de algum animal, e imaginavam, obviamente aí, não sabemos porquê, se com fome, se com delírio, se por questões realmente, né, de desejo sexual, enfim. Depende de qual seja o motivo, eles imaginavam que os animais que estavam no mar eram mulheres marinhas, ou seja, eram sereias. Isso é interessante. E é daqui que nós chegamos em Cristóvão Colombo. Em 1493, Cristóvão Colombo anotou em seu diário, e aí ó, é um registro oficial, el avistamento de sirenas, entre aspas, frente à costa de Haití. Haití, América Central, olha aí. Colón escreveu o quê? No son tan hermosas como se representan, y que sus rostros recordaban más a los de un hombre. E aí, olha aí, isso é um registro. Nas cartas de Colombo, está lá que ele teria avistado o que para ele eram sereias. E aí ele fala, não é tão bonitinha como, né, tá nas artes não, mas é umas sereias. E aí, vê que interessante. Foi feito pesquisas a respeito, né, do que teria acontecido ali. E foi feita uma investigação naquela região, ali por volta do Haiti. Sabe o que eles descobriram? Que provavelmente Cristóvão Colombo pode ter visto? Olha aqui. Hoje em dia, se crê que el explorador escreveu em seu diário sobre os manatíes, ou barcas marinhas. A gente conhece como peixe-boi. Pois é, o peixe-boi, o feminino, né? A vaca marinha. Se acredita hoje, obviamente não é certeza, mas pelo estudo dos mares ali por volta, né, na região do Haiti, é o animal marinho mais próximo da representação de uma sereia. Como nós sabemos que sereia é um mito, então se acredita hoje que o que foi que Cristóvão Colombo viu para achar que era uma sereia? Seria uma vaca marinha. Olha como ela é bonitinha, tá vendo? Enfim, vamos lá. Una de las más fuertes narrativas de piratas es la búsqueda por una fuente maravillosa de la juventud eterna. E aí, nós chegamos mais uma vez nas mitos que envolvem os piratas. A fonte da juventude. Os piratas, né, nas suas histórias, buscavam encontrar esse lugar. Pero havia um secreto, havia uma condição indispensável para ser funcionar corretamente a fonte mágica. Ou seja, conseguir a lágrima fresca de uma sirena. Ou seja, mesmo que o pirata chegasse no lugar da fonte da juventude, ele só conseguiria êxito se ele tivesse a lágrima de uma sereia. Então veja como as histórias vão se cruzando. E aí piratas e sereias agora estão no mesmo universo. E aí, em general, lejos de la tradición homérica, ou seja, longe daquilo que Homero escreveu lá na Odisseia, as sirenas são criaturas com forma de mulher, hermosíssimas, então beleza é uma característica, que enlouquecem a los marinos com seus cantos enamorando-os. Então, essa é a nossa visão hoje. Qual é a concepção de sereia atual? Uma mulher com corpo, né, mulher e peixe, muito bonita,
que encanta, que faz com que os homens, os marinheiros, os piratas, se apaixonem por ela a partir do seu canto. Isso é que a gente entende por sereia hoje. Porém, vocês viram que não é exatamente assim que sempre foi na história. E aí, nós temos a grande representação, o enlace dessas duas narrativas, né? O pirata apaixonado por conta, né, do canto de uma sereia, por conta do feitiço enamorador que era resultado desse canto. E aqui nós temos o pirata e a sereia, corpo de mulher, cauda de peixe, uma única cauda. Lembra disso, que é bem detalhe, tá? Sereia já foi representada com duas caudas. E aqui nós finalizamos este momento com essa representação. Ou seja, é outro mito, é outra narrativa antiga, veja, que perpassou todas as narrativas e, né, toda a origem histórica, mas faz parte desse universo. E se nós estamos submergindo em águas misteriosas, o mito das sereias não podia ficar de fora. Vocês já viram que agora ele vai aparecer mais uma vez. Temos um exercício para vocês, sim. Lá na aula dos piratas, nós pedimos para que vocês traduzissem uma carta. E aí, muitas pessoas enviaram. Tem gente que ainda está devendo, nós estamos cobrando aqui, tá? E o nosso exercício, a nossa atividade sobre as sereias também é uma tradução. Só que desta vez de um poema. Observa aí, vai aparecer aqui na tela para vocês o poema Sirena de um Pirata. Aqui, esse é o poema, são 4 estrofes, tá? Vocês vão receber no grupo do WhatsApp dos pais o poema bonitinho para dizer, não consegui ler, a letra ficou pequena e tal. Não se preocupa, vai chegar o texto bem arrumadinho para você. E vocês vão fazer o mesmo processo das outras aulas. Faz a tradução do poema, tira a foto e manda para os nossos e-mails, ok? Pois bem, chegamos no final desta aula e desejamos que vocês tenham gostado deste conteúdo. Mais uma vez, é o finalzinho dessa trajetória, tá? E nós vamos finalizar, mas não vamos dizer a continuação. Nós já tivemos Eldorado, Cristóvão Colombo, Piratas e Sereias. Qual é o próximo tema? O que é que a gente pode falar ainda sobre esse universo, sobre esse tema? Se você tem um palpite, deixa aqui no comentário, mas nós não vamos dizer. Vocês vão esperar a nossa próxima aula temática. Ok? Bons estudos, até a próxima. Hasta luego.